Quero saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus por mais um dia estarmos na casa do Senhor para que poder cultuar a Ele, né, irmãos? Eu quero iniciar esse culto lendo uma palavra que se encontra em Crônicas, no capítulo 28, onde ali essa passagem fala, Davi queria fazer uma casa para a Arca da Aliança, né? Uma casa do Senhor. E aí Deus fala com Davi, dizendo que não seria ele que iria fazer, e sim Salomão, o filho dele, porque Davi ali tinha derramado muito sangue, então ele queria que Salomão fizesse. Só que aqui nesse versículo que nós vamos ler, Deus ele fala com Salomão, ele dá um conselho a Salomão, ele diz o que Salomão tem que fazer, né? Crônicas no capítulo 28, 1 Crônicas 28 e versículo 7, vai dizer assim: E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Então, nós vemos aqui que Deus ele vai estabelecer o seu reino para sempre, e ele falou assim, ó, se Salomão perseverar e cumprir os seus mandamentos e os juízos, os estatutos de Deus, que é a palavra do Senhor, Deus ali estaria formando uma aliança com Salomão também, né? Então, irmãos, é preciso a gente lutar por perseverança, que é o que nós vamos falar hoje no culto sobre perseverança, porque a palavra do Senhor diz que é aquele que perseverar até o fim, né? Por isso nós temos que lutar dia a dia e para não cair, né, irmão? Porque nós vamos ler aqui em alguns versículos que fala que o que está em pé cuide para não cair. Outro versículo que eu quero ler com os irmãos aqui é Atos, capítulo 2 e o versículo 38. Atos 2, 38, ali, Pedro estava pregando o arrependimento, né? Ele pregava o arrependimento para as pessoas e a Bíblia relata aqui que almas se converteram, 3.000 almas se converteram naquele dia, né? E a partir do Salmos 2 e 38 vai dizer assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, os vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então aqui fala da doutrina dos apóstolos, mas a doutrina dos apóstolos nada mais é que a doutrina de Jesus, que é a doutrina pregada na Bíblia, né? E aqui está dizendo que eles perseveravam naquela doutrina, que é o que nós temos que fazer, perseverar na palavra, perseverar em oração, perseverar todos os dias, para que possamos chegar ao nosso objetivo final. Marcos 10 e 22, aliás, Mateus 10 e 22 e Marcos 13 e 13 vai falar a mesma coisa, mas vamos ler em Marcos 10 e 22, que vai dizer assim. Aliás, Marcos 13 e 13, né? Mateus 10 e 22 faz a mesma menção do mesmo versículo, né? 13 e 13 de Marcos vai dizer assim: E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, nós vemos aqui que para nós ser salvos, nós temos que perseverar na palavra do Senhor. Não é essa história de qualquer luta, qualquer prova, deixar abandonar o Senhor, deixar de servir ao Senhor, deixar de estar na casa do Senhor, de buscar a salvação perante a Bíblia e a palavra do Senhor. Nós temos que perseverar, é dia a dia. Cada dia é uma batalha, cada dia é uma luta, cada dia é uma guerra. E se nós perseverarmos no Senhor dia a dia, cada dia tendo uma vitória, a Bíblia diz que seremos salvos. E será salvo aquele que perseverar até o fim. Para nós, seres humanos, o nosso fim pode chegar com a nossa morte, né? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, 1 hora. Então, o nosso fim pode ser a nossa morte. Ou, se nós estivermos vivos e tivermos
a honra de ver Jesus vir buscar o seu povo, ali será o fim também, né? O fim para essa carne e o começo para uma eternidade espiritual com Deus, né? Vamos ler agora em Coríntios, no capítulo 10 e 11. Esse versículo me chamou muita atenção porque a gente tem que estar atento, irmão, atento todos os dias, porque o diabo ele vem nos tentar, o diabo ele nos tenta, ele arma ciladas, ele está ao derredor ali só esperando uma fraqueza nossa, uma fraqueza para que ele venha nos derrubar, né? Então a palavra do Senhor diz que em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, vamos ler a partir do 11, que vai dizer assim: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. E não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então nós vemos aqui que a gente sabe que a gente é tentado, a gente sabe que todos os dias nós temos problemas e dificuldades, mas a Bíblia diz que Deus não dá o fardo maior aquele que nós não podemos carregar. Então a gente sabe que a gente está amparado através de Deus, a gente está amparado através da palavra, e se nós não chegarmos a Deus, Ele vai nos ajudar. A Bíblia diz que Ele nos dá um escape. E o escape hoje que nós temos de buscar é a palavra do Senhor. É ela que nos ensina, é ela que nos exorta, é ela que nos dá o caminho, a direção, né? É ela que é a nossa bússola. Como eu costumo dizer que a Bíblia é a nossa bússola. Nós estivermos perdidos em qualquer situação, se nós abrirmos a palavra do Senhor, garanto que Deus ali é o próprio Deus falando com a gente, né? Essa semana eu estou fazendo fisioterapia e eu estava com o meu fisioterapeuta, nós estávamos ali argumentando as coisas da Bíblia, né? E ele quis dizer que tinha livros. Eu tenho um livro lá para você ler, para você explicar, para você entender algo sobre a Bíblia, que nós estávamos falando sobre Trindade ali. E eu disse, irmão, não existe melhor livro do que a própria Bíblia. Ela é composta de 66 livros. Não existe melhor livro do que a própria Bíblia para explicar ela mesma. Você acha que Deus precisaria de um livro escrito por uma mão humana ou por uma mão de um homem para explicar o que ele quis escrever, o que ele quis? Então quer dizer que o ser humano é mais inteligente que Deus? Quer dizer que o cara que escreveu aquele livro, ele tem mais inteligência que o próprio Deus que escreveu a Bíblia? E o que ele quis dizer estava tudo aqui, ó. Está tudo aqui escrito na Bíblia. Os ensinamentos, os conselhos que Deus tem. Aqui acabamos de ver vários conselhos, né? Inclusive o conselho que Deus deu para Salomão lá, que ele tinha que perseverar até o fim para que a aliança dele ficasse feita com Deus e ali ele pudesse receber a terra prometida. Irmãos, eu agradeço aqui a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.